As 7 maravilhas do mundo antigo representam o apogeu da engenharia, arquitetura e beleza artística da antiguidade. Cada uma dessas maravilhas pode ser apreciada como uma notável obra arquitetônica ou como uma conquista surpreendente da imaginação e habilidade humana. Quando vistas em conjunto, elas formam um guia de viagem pela antiguidade que desafia as limitações do tempo e, de certa forma, alcança os céus. Quando os viajantes gregos embarcavam em suas explorações por outras civilizações, como os egípcios, persas e babilônios, eles se dedicavam a compilar guias detalhados que destacavam as atrações mais notáveis desses lugares. Esses guias eram destinados a servir como recomendações para futuros turistas, e é por isso que as 7 maravilhas estão espalhadas ao longo da costa do Mediterrâneo. As 7 maravilhas que reconhecemos hoje resultam de uma combinação de várias listas diversas que catalogaram as obras grandiosas da antiguidade. As versões mais renomadas foram criadas pelo poeta Antípatro de Sidon, no século II a.C., e pelo matemático Filão de Bizâncio. No entanto, outros nomes notáveis que contribuíram para essas listas incluem Calímaco de Cirene e o ilustre historiador Heródoto. O Templo de Ártemis, também conhecido como Templo de Diana, destacou-se como uma das 7 maravilhas do mundo antigo, situado em Éfeso. Esta imponente estrutura foi não apenas o maior templo do mundo antigo, mas também uma das mais significativas realizações da civilização grega. A história do Templo de Ártemis remonta aos encontros dos gregos com os habitantes da Ásia Menor que adoravam uma deusa que identificaram como Ártemis. Desejosos de prestar homenagem a essa divindade, os gregos iniciaram a construção de um modesto templo dedicado a ela. Ártemis, conhecida como a protetora dos bosques, da caça e dos animais selvagens, era também associada a Diana na mitologia romana. No entanto, este primeiro templo era simples e não representava ainda a grandiosidade que o templo de Ártemis viria a ter e que entraria para a história. No período arcaico da Grécia Antiga, por volta do século VI a.C., o rei Creso, que governava a Lídia, encomendou a construção de um majestoso templo em Éfeso, dedicado à deusa Ártemis. Essa iniciativa visava substituir o antigo templo, que já havia sofrido danos significativos ao longo do tempo. Para concretizar essa empreitada, Creso contratou os hábeis arquitetos Quercifrão e seu filho, Metagenes. As obras tiveram início por volta de 550 a.C., e após um período de impressionantes 200 anos dedicados à sua construção, o resultado final do Templo de Ártemis era verdadeiramente deslumbrante. Este magnífico templo era uma estrutura grandiosa, composta por nada menos que 127 colunas esculpidas em mármore e elaboradas no estilo jônico. Essas colunas estavam dispostas em fileiras duplas, cada uma delas majestosas, com 20 metros de altura. Além da sua imponência, o templo era uma verdadeira galeria de arte ao ar livre, com cada uma das suas colunas adornadas com obras de arte meticulosamente trabalhadas. Em termos de dimensões, o Templo de Ártemis era notável, abrangendo impressionantes 138 metros de comprimento e 71 metros de largura. Um dos elementos mais renomados e notáveis do Templo de Ártemis era a sua escultura interior da deusa Ártemis. Esta obra-prima artística foi meticulosamente confeccionada a partir de materiais nobres, como ébano, ouro, prata e pedra preta. A escultura de Ártemis era uma representação impressionante da divindade. Ela usava uma saia comprida que estava ricamente decorada com relevos retratando animais, envolvendo suas pernas e quadris. Na cabeça da deusa, um adorno em forma de pilar completava a majestosa figura. Além de seus objetivos religiosos, a construção desempenhava um papel fundamental como um verdadeiro centro de atração para turistas, comerciantes e até mesmo reis, que vinham prestar homenagens à deusa, oferecendo diversas joias e tesouros como tributo. Além disso, o local servia como um santuário para aqueles que estavam em busca de refúgio, pois a reverência e respeito pelo templo eram tão profundos que ninguém ousaria cometer qualquer ato que pudesse profaná-lo.
No dia 21 de julho de 356 a.C., ocorreu uma catástrofe. Conforme registrado pelo historiador grego Plutarco, durante a ausência da deusa Ártemis, que estava auxiliando no nascimento de Alexandre Magno, conhecido como Alexandre o Grande, um indivíduo chamado Eróstrato deliberadamente incendiou o templo, que havia exigido mais de um século para ser construído. Uma tragédia de proporções inimagináveis se abateu sobre o santuário naquela fatídica noite. Tudo o que era feito de madeira, o teto majestoso, as escadas que conduziam até os altares, as portas que guardavam a entrada, os valiosos móveis e a venerada imagem de Ártemis, foram consumidos pelas implacáveis chamas, e ao raiar do dia seguinte, restava apenas cinzas e destroços. O templo, que já fora considerado a mais magnífica construção da Grécia, estava agora reduzido a nada mais do que colunas enegrecidas e esfumaçadas, testemunhas mudas da destruição. Eróstrato, o responsável por tamanho ato de vandalismo, foi prontamente detido. Ele confessou seu crime, alegando que incendiara o santuário com o intuito de eternizar seu nome. Devido ao ato infame que cometeu, Eróstrato enfrentou não apenas a tortura e a execução, mas também uma punição conhecida como condenação da memória. Esse rigoroso castigo visava não apenas punir o indivíduo por seu crime, mas também apagar sua presença da história, um lembrete duradouro das severas consequências reservadas àqueles que cometem atos de destruição e vandalismo em detrimento do patrimônio cultural e histórico da humanidade. Durante algum tempo, a medida de condenação da memória foi respeitada, mas, eventualmente, Eróstrato alcançou seu objetivo. Mesmo com a ordem de apagamento de sua memória, o historiador contemporâneo Teopompo mencionou o nome do incendiário em uma obra escrita naquele mesmo século. Portanto, apesar de sabermos pouco sobre Eróstrato, ele nunca foi esquecido. Após a terrível tragédia, os habitantes de Éfeso empreenderam a árdua tarefa de reconstruir o templo sobre suas antigas fundações. Anos mais tarde, celebraram a visita de Alexandre o Grande, que havia nascido no dia em que o templo de Ártemis se transformou em cinzas. Sua entrada triunfante em Éfeso ocorreu após a vitória nas batalhas contra as forças persas, em especial na Batalha de Grânico, em 334 a.C., liberando as cidades gregas da Ásia Menor. Entretanto, quando o destemido conquistador generosamente se ofereceu para cobrir todas as despesas relacionadas à reconstrução do santuário, os moradores de Éfeso se encontraram diante de um grande dilema. Por um lado, não desejavam ficar em dívida com o poderoso macedônio, mas, por outro lado, era difícil recusar a ajuda de alguém de tamanho poder e influência. Foi nesse momento que eles encontraram uma solução, uma frase diplomática que se tornaria uma das mais famosas da história. É inapropriado que um deus dedique oferendas a outros deuses. Com essa resposta, os efésios conseguiram manter sua independência e, ao mesmo tempo, expressar sua reverência pelo conquistador, evitando assim a necessidade de aceitar sua generosa oferta financeira. A grande queda do templo de Ártemis ocorreu durante o século III d.C., quando os godos, um povo germânico, invadiram as províncias romanas na Ásia Menor e na Península Balcânica. Nesse terrível episódio, o templo de Ártemis foi completamente arrasado no ano de 262, deixando um legado de esplendor e glória reduzido a ruínas. Nos dias de hoje do majestoso templo de Ártemis, restaram apenas algumas esculturas e objetos em exibição no renomado Museu Britânico, localizado em Londres. Surpreendentemente, uma única coluna da estrutura original permanece em pé, resistindo a inúmeros terremotos e saques que assolaram seu local de origem ao longo dos séculos. Há 2.300 anos, erguia-se majestosamente uma das maravilhas do mundo antigo e a grande inspiração para a construção da Estátua da Liberdade, o Colosso de Rhodes. Esta magnífica estátua de bronze representava o deus do sol, Hélio, e estava localizada na ilha grega de Rhodes,
onde permaneceu como um testemunho impressionante da habilidade artística e engenhosidade da antiguidade. O Colosso não era apenas uma obra de arte imponente, mas também um símbolo de unidade e resiliência da cidade ao grande cerco de Rhodes. Rhodes, localizada no ponto de encontro de rotas comerciais cruciais no Mar Egeu, desempenhava um papel de grande importância. A ilha florescia como um relevante centro comercial, graças à sua localização estratégica entre as rotas que ligavam a Ásia Menor, o Oriente Próximo e a Grécia continental. Com as suas riquezas e crescente influência, Rhodes também despertava a cobiça de várias potências da época. O cerco em questão teve lugar no ano 305 a.C., durante o período das Guerras dos Sucessores de Alexandre ou Guerras dos Diádocos, que eclodiram após a morte de Alexandre. Antípatro, um dos generais de Alexandre, liderava as forças que sitiaram Rhodes. Contudo, os habitantes de Rhodes, plenamente cientes da importância estratégica da sua ilha, não se renderam facilmente. O cerco de Rhodes prolongou-se por cerca de 1 ano e, durante esse período, os rhodienses resistiram constantemente os ataques. Com grande habilidade, adotaram táticas de guerrilha e destruíram as máquinas de cerco do inimigo, infligindo significativas baixas e dificultando o avanço das forças sitiadoras. Por fim, após meses de luta e perdas consideráveis, o cerco foi levantado e os rhodienses emergiram como vitoriosos, tendo defendido a sua ilha contra todas as adversidades. Em reconhecimento à sua valentia, Antígono Monoftalmo, um dos sucessores de Alexandre, ofereceu-lhes paz e aliança. Para celebrar a sua vitória, os rhodienses ergueram uma estátua colossal de Hélio, o deus do sol, como gratidão por terem vencido o cerco. A concepção da estátua teve origem na mente do escultor Carés de Lindos, impulsionado pelo desejo de criar uma obra grandiosa que simbolizasse o triunfo da ilha sobre as forças sitiadoras de Antípatro. O empreendimento, caracterizado por sua ambição e desafio, demandou significativos recursos, tanto financeiros quanto técnicos. Uma estrutura maciça e majestosa, forjada em bronze, gradualmente começou a ganhar forma. Segundo relatos antigos, os quais diferem em algum grau, a construção começou em 292 a.C. A própria estátua alcançava cerca de 70 côvados, equivalendo a aproximadamente 33 metros de altura, o mesmo que um prédio de 10 andares. A maior parte do ferro e do bronze utilizado foi reforjado a partir das várias armas abandonadas pelo exército de Demétrio. Ao longo da edificação, os operários acumularam montes de solo nas laterais do colosso, os quais, ao término da construção, foram removidos. Após um período de 12 anos, ou seja, em 280 a.C., a escultura foi finalizada. A edificação do colosso transcendeu a mera engenharia, revelando a habilidade técnica e artística dos habitantes de Rhodes. A fundição do bronze em uma escala tão colossal constituía uma tarefa monumental. A grandiosidade do colosso ultrapassou sua estrutura física, alcançando também sua representação simbólica. A estátua personificava Hélio, o deus do sol, irradiando sua influência protetora sobre a ilha e suas águas. Com uma perna apoiada em cada margem do porto, ele acenava para os marinheiros e os saudava de maneira majestosa as embarcações que adentravam e partiam. Conforme o trabalho progredia, a estátua transformou-se em um ponto central não somente para a cidade de Rhodes, mas para todo o mundo antigo. Viajantes e mercadores percorriam longas distâncias para testemunhar a grandiosidade do colosso e para se maravilhar diante da maestria que o construiu. Contudo, a triste realidade veio à tona pouco mais de 50 anos após sua finalização, quando um devastador terremoto abalou a ilha, resultando no colapso da majestosa estátua. Os danos foram particularmente visíveis nos joelhos da figura gigantesca, os quais cederam sob o peso, levando à desolação da magnífica escultura. Após superar o choque e o pesar pela perda do monumento, os habitantes de Rhodes ponderaram a possibilidade de restaurar a grandiosidade do colosso.
No entanto, buscaram a orientação do respeitado oráculo de Delfos quanto a esta decisão. O oráculo, famoso por sua sabedoria, desencorajou a empreitada de reerguer a estátua. Segundo a lenda, o oráculo transmitiu que a destruição do monumento era uma resposta divina ao suposto desrespeito do povo de Rhodes a Hélios, e por essa razão, o oráculo sugeriu que seria mais prudente não reconstruir a estátua. Em dezembro de 2015, um grupo de arquitetos europeus divulgou seus planos para a construção de uma versão moderna do Colosso, localizada na entrada do porto. A nova estátua, que alcançaria a impressionante altura de 150 metros, sendo 5 vezes maior que a original, estava estimada em aproximadamente 283 milhões de dólares em custos, os quais seriam cobertos por meio de doações privadas e financiamento coletivo. A concepção da estátua moderna transcendia a mera representação física, pois incluía a incorporação de diversas instalações culturais e utilitárias. Entre essas adições estavam um centro cultural, uma biblioteca, uma sala de exposições e até mesmo um farol, elementos que buscavam enriquecer a experiência dos visitantes para além da dimensão estética da estátua em si. Um aspecto particularmente interessante dessa proposta era a intenção de revestir a estátua com painéis solares, utilizando de fontes de energia renovável para alimentar as atividades associadas à estátua e suas instalações adjacentes. O Colosso perdura como um testemunho da notável habilidade humana para conceber feitos extraordinários, mesmo nos tempos remotos. Sua construção magnífica e destino trágico são relembrados como componentes entrelaçados na rica tapeçaria da história da humanidade. O Mausoléu de Halicarnasso, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, é um marco histórico que ecoa a grandiosidade da antiguidade. O mausoléu foi uma impressionante obra de arquitetura construída na antiga cidade de Halicarnasso, localizada na atual Turquia. Seu propósito principal era servir como o túmulo monumental do rei Mausollo. Mausollo foi um monarca que governou uma província no vasto Império Persa entre os anos de 370 e 353 a.C. Ele ficou historicamente conhecido por seu casamento com sua irmã, Artemísia II, e pelo seu reinado na cidade de Halicarnasso, a capital da região da Cária. Durante seu reinado, a cidade de Halicarnasso passou por um notável período de desenvolvimento. Houve significativos avanços na construção de edifícios públicos e a cidade viu a construção de diversas obras. Além disso, uma extensa muralha foi construída para fortificar e proteger Halicarnasso, demonstrando o compromisso de Mausollo com a segurança e o progresso de sua cidade. Após a morte do rei, sua esposa empreendeu imediatamente a construção de um notável mausoléu para abrigar os restos mortais do monarca. A rainha Artemísia não poupou recursos nesse empreendimento. Ela contratou os mais talentosos artistas da Grécia, incluindo aqueles que haviam desempenhado um papel significativo na construção do famoso Templo de Ártemis, em Éfeso. Além disso, a rainha reuniu escultores renomados e diversos artesãos habilidosos para concretizar essa obra monumental. Os renomados arquitetos gregos Sátiro e Pittis foram os responsáveis pela construção do mausoléu de Halicarnasso. Essa grandiosa empreitada demandou uma década de trabalho árduo, envolvendo aproximadamente 30 mil trabalhadores. No entanto, a rainha Artemísia II não sobreviveu para ver a conclusão dessa magnífica estrutura. O mausoléu, de formato retangular, erguia-se a uma altura imponente de 50 metros e era adornado com espetaculares esculturas e estátuas de bronze. Com uma área que ultrapassava 1.200 metros quadrados, sustentava-se por meio de 36 colunas e apresentava uma pirâmide com 24 degraus acima da base quadrada. No topo da pirâmide, uma carruagem esculpida em mármore era puxada por 4 cavalos, com a representação do rei e da rainha. A base do edifício era construída com mármore e bronze ricamente revestida de ouro.
Cada um dos 4 lados do mausoléu foi habilmente esculpido em relevo por destacados escultores gregos. A tumba que abrigava os restos mortais do rei Mausoleu estava estrategicamente localizada no topo de uma colina, proporcionando uma vista privilegiada da cidade. O interior do mausoléu era meticulosamente planejado, contendo um pátio fechado no qual se encontrava o sepulcro propriamente dito, situado sobre uma plataforma elevada. A escadaria que conduzia a essa plataforma era adornada por impressionantes estátuas de leões esculpidas em pedra. Além disso, guerreiros esculpidos em pedra protegiam a tumba, ocupando cada canto do pátio. A própria tumba era uma obra-prima em mármore, apresentando em suas paredes laterais cenas da batalha entre os centauros e os lápitas de um lado, e gregos em confronto com as amazonas do outro. Entre as colunas do templo, também havia estátuas que contribuíam para a grandiosidade do local. No entanto, as peças mais proeminentes eram as esculturas de Mausoleu e Artemísia, que foram habilmente esculpidas pelo renomado escultor grego Escopas de Paros. Antípatro de Sidon reconheceu a construção do mausoléu como um triunfo estético notável, o que justificou plenamente sua inclusão entre as 7 maravilhas do mundo antigo. A repercussão desse monumento foi tão significativa que o termo mausoléu, inicialmente associado ao túmulo do rei Mausoleu, passou a ser utilizado para designar qualquer monumento erigido em memória dos falecidos. Lamentavelmente, o mausoléu de Halicarnasso não chegou íntegro até os nossos dias. Acredita-se que um terremoto tenha sido a causa da destruição tanto do mausoléu quanto do túmulo, ocorrida entre os séculos 11 e 15 depois de Cristo. As pedras que restaram após a devastação foram reutilizadas pelos habitantes da época na construção de outras estruturas locais. Atualmente, apenas uma estátua, presumivelmente representando o rei Mausoleu, e alguns fragmentos da construção original permanecem preservados. A história da humanidade é rica em exemplos de notáveis realizações arquitetônicas, porém poucas se destacam com tanta singularidade quanto o lendário farol de Alexandria. Erguido no século III a.C., este farol não era somente uma proeza da engenharia, mas também um símbolo marcante de poder e autoridade da época. No intuito de facilitar a entrada segura dos navios no porto e fornecer orientação para os navegantes sobre a proximidade das terras, o governante Ptolomeu I determinou a construção do notável farol de Alexandria. Esse farol foi erguido na ilha de Faros, e devido ao nome da ilha, o termo farol tem sido usado desde então para designar todas as estruturas com o mesmo propósito. A tarefa de supervisionar a construção do farol de Alexandria, no ano de 280 a.C., foi confiada ao talentoso arquiteto grego Sóstrato de Cnido. Este feito arquitetônico, além de sua função prática, desempenhou um papel significativo no desenvolvimento da navegação e na segurança marítima da região. A localização estratégica do farol, na entrada do porto de Alexandria, permitia que sua luz fosse vista a uma grande distância, auxiliando os navegantes a evitarem os perigos do litoral e a encontrar o porto com sucesso. Esse marco se tornou não apenas um guia essencial para os marinheiros, mas também um símbolo icônico da cidade e de seu poderio. Após a conclusão desta grandiosa obra, o farol de Alexandria cativou a admiração de todos que o contemplaram. Sua estatura imponente, com aproximadamente 150 metros de altura, erguia-se sobre uma sólida base quadrada que sustentava uma elegante torre octogonal construída em mármore. No topo dessa torre, encontrava-se o elemento essencial para o funcionamento do farol, uma chama que ardia constantemente, emitindo sua luz para orientar os navegantes. O farol de Alexandria foi construído com uma engenhosidade notável, fazendo uso de materiais específicos que contribuíram para sua durabilidade e esplendor. Para a sua construção, empregou-se pedra de granito claro, revestida com mármore e calcário, conferindo-lhe uma notável beleza e elegância. A resistência da estrutura era reforçada através de uma liga que incorporava chumbo derretido, bem como uma forma primitiva de cimento que consistia na mistura de resina com calcário.
Esses elementos uniam os blocos de pedra com segurança, garantindo a solidez da construção e sua capacidade de suportar as adversidades do ambiente marinho. Na área designada para a chama do farol, uma engenhosa configuração de espelhos era utilizada, juntamente com a possível inclusão de chumbo, com a finalidade de refletir a luz de forma eficaz. Esse sistema permitia que o brilho da chama fosse visível a uma impressionante distância de até 50 quilômetros, fornecendo uma orientação confiável para os navegantes que se aproximavam da costa de Alexandria. O farol de Alexandria sofreu danos significativos ao longo dos séculos devido a desastres naturais. Primeiramente, um terremoto abalou gravemente a estrutura em 956 e, posteriormente, em 1303 e 1323, novos terremotos causaram danos adicionais. Finalmente, em 1480, o que restava da majestosa construção desapareceu. Nesse ano, o então sultão do Egito tomou a decisão de reutilizar parte das pedras que haviam caído para construir uma fortaleza medieval na plataforma que antes abrigava o farol. Essa fortaleza não apenas aproveitou os recursos disponíveis, mas também se tornou um novo símbolo de poder e controle sobre a região costeira. Atualmente, a cidadela destaca-se como um dos principais destinos turísticos em Alexandria. Este local oferece vistas panorâmicas espetaculares do mar Mediterrâneo e serve como um vívido lembrete tangível do rico passado histórico da cidade. No ano de 2015, o Conselho Supremo de Antiguidades do Egito deu seu aval para a reconstrução do lendário farol de Alexandria em seu local de origem. É importante ressaltar, no entanto, que essa iniciativa não é recente, pois vinha sendo estudada e avaliada ao longo de vários anos. A decisão final para a concretização desse ambicioso projeto está nas mãos do governo regional de Alexandria. O custo estimado para a reconstrução do farol de Alexandria é de aproximadamente 40 milhões de dólares, um investimento significativo que visa trazer de volta à vida uma das maravilhas da antiguidade. Além de sua importância histórica, a restauração do farol tem o potencial de se tornar uma atração turística de destaque, atraindo visitantes de todo o mundo. No mundo antigo, encontrávamos uma abundância de templos dedicados a Zeus, o ilustre rei dos deuses gregos. Contudo, dentre essas estruturas sagradas, destacava-se um em particular que abrigava uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O Templo de Zeus em Olímpia, um monumento grandioso, foi o palco de uma das mais notáveis realizações esculturais da história antiga. A magnífica estátua de Zeus em Olímpia personificou o apogeu do design escultural clássico, ao mesmo tempo que demonstrou a engenhosidade necessária para erigir uma obra tão colossal em mármore e ouro. Com o objetivo de promover a unificação do Império Grego, a partir do ano 668 a.C., foram instituídos os Jogos Olímpicos na cidade de Olímpia, realizados a cada 4 anos. Esses jogos eram caracterizados por uma arena específica, conhecida como estádio, e um local sagrado reservado para a premiação dos vencedores. Durante a realização dos jogos, uma trégua sagrada, imposta pelos próprios gregos, suspendia conflitos bélicos entre as nações participantes. Isso permitia que atletas de diferentes regiões viajassem para a cidade olímpica, a fim de competir perante os olhos dos habitantes locais e dos visitantes. Essa imposição de respeito mútuo conferia ainda uma garantia de segurança para os competidores durante suas jornadas desde suas cidades de origem até Olímpia. Os campeões conquistavam renome por todo o mundo antigo, especialmente nas áreas que abrangiam o mar Mediterrâneo, englobando o sul da Europa, o norte da África e a Ásia Menor. Inicialmente eram recepcionados pelo povo grego em um templo de estilo dórico simples, onde recebiam uma coroa juntamente com uma modesta estátua de Zeus, o qual estava representado em seu trono. Com o crescimento do número de participantes e da importância dos Jogos Olímpicos, os gregos almejaram substituir todo esse conjunto por algo que verdadeiramente expressasse a grandiosidade de sua divindade. Dessa maneira,
deu-se início à preparação daquilo que se tornaria uma das notáveis maravilhas do mundo antigo. Para concretizar esse empreendimento, foram convocados o escultor ateniense Fídias e o arquiteto Libon, que delineou o templo seguindo a mesma arquitetura admirada no Partenon de Atenas. Fídias, indiscutivelmente o mais renomado escultor da Grécia Antiga, já havia completado sua obra-prima anterior, a estátua de Atena no Partenon de Atenas. Essa estátua colossal era uma das conquistas mais notáveis da arte grega clássica. Fídias dedicou sua maestria escultural a representar a deusa Atena, uma figura fundamental na mitologia grega, reverenciada como a padroeira de Atenas e símbolo de sabedoria. Sua estátua no Partenon não apenas destacou o talento de Fídias como escultor, mas também simbolizou a importância cultural e religiosa de Atenas na época. Não por acaso, mas devido ao notável resultado alcançado com a estátua de Atena, Fídias foi convocado para um trabalho de extrema importância para os gregos, a criação da estátua de Zeus. Essa escultura não apenas simbolizaria o seu império, mas também representaria a sua cultura, e sua disseminação pelo mundo poderia ser uma consequência natural desse projeto, uma vez que muitos dos atletas que participavam dos Jogos Olímpicos vinham de regiões distantes ao redor do mundo. Fídias dedicou cerca de 9 anos de sua vida a esse trabalho, de 456 a 447 a.C. Ele cuidadosamente replicou o uso dos materiais, assim como as dimensões da obra, que tinha impressionantes 12 metros de altura por 7 metros de largura. O escultor ateniense estava determinado a oferecer o seu melhor talento à estátua de Zeus. A escultura foi meticulosamente esculpida em ébano e marfim, com técnicas de sombreamento adequadas que resultaram em uma representação que se assemelhava à cor da pele humana. Zeus era retratado com barba e cabelo de ouro, segurando Nice, a deusa da vitória, em sua mão direita. A deusa Nice estava vestida com trajes feitos de ouro puro, assim como as vestimentas de Zeus. Suas sandálias, coroa e cetro, que estava na mão esquerda de Zeus, eram adornados com uma variedade de metais preciosos. Além disso, uma águia estava empoleirada ao lado da estátua, completando essa representação magnífica do rei dos deuses gregos. A umidade representava uma ameaça para a preservação da estátua, pois poderia causar fissuras no marfim. Para evitar esse dano, tornou-se necessário realizar manutenção constante, utilizando um óleo especialmente preparado em uma piscina construída no chão do templo. Presume-se que, ao longo dos séculos, essa manutenção tenha sido realizada pelos descendentes de Fídias, perpetuando o cuidado com a estátua. O trono em que Zeus estava assentado era uma obra de arte por si só, sendo considerado por muitos ainda mais magnífico do que a própria estátua de Zeus. Este trono, assim como a estátua, foi completamente revestido em ouro, ébano e marfim, com detalhes ornamentais em pedras preciosas, além da inclusão de esculturas representando todos os deuses e criaturas místicas. A riqueza de detalhes e o uso de materiais preciosos tornaram o trono uma peça verdadeiramente esplêndida, complementando a grandiosidade da estátua de Zeus e reforçando a importância cultural e religiosa dessa criação na Grécia Antiga. Após a conclusão da estátua de Zeus, Fídias não se envolveu em nenhum outro projeto de destaque. No entanto, seu caminho após essa conquista foi marcado por uma série de desafios. Fídias mantinha uma amizade próxima com Péricles, o líder ateniense. No entanto, ele se tornou alvo de ataques por parte dos inimigos políticos de Péricles, que procuravam minar sua influência e difamar seus associados. Esses ataques começaram com a acusação de que Fídias havia desviado uma porção do ouro destinado à estátua, embora essa alegação nunca tenha sido comprovada. Posteriormente, surgiram acusações de que Fídias havia esculpido seus próprios traços faciais, assim como os de Péricles, nas esculturas do Partenon. Essas acusações visavam criar um ambiente de desaprovação cultural, pois a ideia de um artista colocar sua própria imagem em uma obra de arte era considerada inadequada segundo os valores gregos da época. Essas acusações levaram à prisão de Fídias, onde ele passou seus últimos dias,
na esperança em vão de ser devidamente absolvido de todas as acusações. O templo de Zeus e sua majestosa estátua mantiveram-se intactos até o ano de 391 d.C. Nesse momento, o imperador romano Teodósio tomou a decisão de abolir os Jogos Olímpicos, interpretando-os como rituais pagãos. Para assegurar a preservação da valiosa estátua, um grupo de gregos ricos optou por transferi-la para Constantinopla, situada no interior do Palácio de Lausos. Essa medida tinha o propósito de mantê-la resguardada das atenções romanas, considerando que a Grécia estava então sob o domínio do Império Romano. Resguardada em Constantinopla, a estátua de Zeus teria conseguido sobreviver por um período, até que um devastador incêndio, ocorrido no século V d.C., que a consumiu por completo. Alguns argumentam que a destruição do templo e da estátua ocorreu devido a um terremoto que abalou a região em 1215. Independentemente da causa exata, o fato incontestável é que hoje não resta mais nenhum vestígio desse esplendor. O que outrora foi um monumento magnífico agora se resume a ruínas e colunas despedaçadas. As pirâmides de Gizé, sem sombra de dúvidas, constituem um conjunto arquitetônico de magnitude inigualável, sendo reverenciadas como uma das mais impressionantes maravilhas do mundo antigo. Imponentes e majestosas, essas grandiosas estruturas erguem-se com destaque na paisagem de Gizé, uma cidade situada nas margens do majestoso rio Nilo, bem perto da capital egípcia, Cairo. Localizadas na necrópole de Gizé, essas pirâmides transcendem o tempo, testemunhando a grandiosa civilização do Antigo Egito e despertando a curiosidade e fascínio de gerações presentes e futuras. Essas notáveis estruturas foram construídas há milênios como tumbas majestosas para os grandes faraós do Egito. As obras, datadas de aproximadamente 2500 a.C., representaram o ápice das realizações arquitetônicas egípcias. A majestosa pirâmide de Quéops, por exemplo, demandou a utilização de cerca de 300.000 blocos de pedra, cada um pesando 2 toneladas, para sua concretização. Mais de 30.000 habilidosos egípcios, entre artesãos, arquitetos e trabalhadores, foram engajados nas diversas atividades de construção. É importante mencionar que, ao contrário de antigas crenças, essas grandiosas obras não foram erguidas por escravos, mas sim por homens livres, em sua maioria. O projeto, de dimensões épicas, levou ao menos 200 anos para sua construção ser concluída. As pirâmides foram construídas com uma variada gama de materiais, tais como alabastro, basalto, granito e calcário. A maior parte dessas pedras preciosas foi extraída de pedreiras distintas e transportada por barcaças ao longo do majestoso rio Nilo. Embora várias teorias busquem explicar a forma como os antigos egípcios alcançaram tais façanhas com meios tecnológicos limitados, esse enigma histórico tem sido terreno fértil para a proliferação de ideias fantasiosas, inclusive sugestões de que as pirâmides foram fruto de intervenções alienígenas. No entanto, subestimar a capacidade humana de arquitetar soluções para desafios complexos seria desconsiderar a grandeza do intelecto e da criatividade da humanidade. Os alicerces das pirâmides de Gizé são construídos com estruturas robustas e engenhosas que possuem a capacidade de enfrentar adversidades naturais, como aquecimento e terremotos. Os antigos arquitetos egípcios demonstraram notável conhecimento e habilidades em engenharia ao projetar essas bases sólidas, que garantiam a estabilidade e resistência das pirâmides ao longo dos séculos. A escolha cuidadosa dos materiais utilizados e a forma como as fundações foram construídas permitiram que essas magníficas estruturas permanecessem de pé como testemunhos duradouros da grandiosidade da civilização do Antigo Egito. Nas pirâmides de Gizé, além das grandiosas estruturas exteriores, há também misteriosas câmaras que fazem parte do impressionante projeto arquitetônico. Essas câmaras, utilizadas como tumbas dos faraós, estão localizadas no interior das pirâmides, seguindo um planejamento meticuloso. A pirâmide de Quéops, por exemplo, possui 3 câmaras principais. A Câmara do Rei no centro, onde repousava o faraó.
a câmara da rainha, acima da câmara do rei, e a câmara subterrânea abaixo dela. Essas câmaras foram projetadas cuidadosamente para abrigar tesouros e restos mortais dos faraós, garantindo-lhes uma jornada segura para a vida após a morte. Com o término da construção, as pirâmides de Gizé assumiram um aspecto distinto daquilo que é familiar a nossos olhos contemporâneos, uma vez que seus revestimentos exibiam uma polidez de calcário reluzente, cujo esplendor se destacava mesmo à distância. Entretanto, ao longo dos séculos, esses revestimentos foram removidos e reutilizados para outros fins. Da mesma forma, os tesouros que um dia estavam sepultados ao lado dos faraós, há muito tempo desapareceram. A grandiosa pirâmide de Quéops deteve o título de maior edifício construído pelo homem até que, em 1311, a Catedral de Lincoln, na Inglaterra, alcançou tal feito. No século X, o filho do sultão Saladino empreendeu esforços para destruir as pirâmides, por considerá-las símbolos de adoração. Contudo, apesar dos grandes recursos investidos, seus esforços causaram danos mínimos às monumentais estruturas. As pirâmides de Gizé são as únicas estruturas remanescentes das 7 maravilhas do mundo antigo. Atualmente, elas são um dos pontos turísticos mais visitados em todo o mundo. Desse modo, embora a construção das pirâmides tenha ocorrido há milênios, elas ainda nos fascinam e nos levam a contemplar a genialidade humana e sua capacidade de deixar um legado eterno na história. Há 2.600 anos, no auge da civilização babilônica, emergiu uma das maravilhas mais impressionantes do mundo antigo: os jardins suspensos da Babilônia. Esses jardins elaborados representam uma conquista notável de arquitetura e engenharia, onde a habilidade humana se entrelaçou de forma singular com a natureza. Apesar das discussões em torno de sua existência e da exata localização, o impacto desses jardins na cultura e na compreensão da antiguidade é indiscutível. A história dos jardins suspensos tem suas raízes no reinado de Nabucodonosor II, que governou a Babilônia de 605 até 562 a.C. Esse monarca não almejava apenas impressionar seus súditos, mas também encantar sua esposa, a princesa Amitis, que sentia saudades das colinas e montanhas exuberantes de sua terra natal, a Média. Sensível ao desejo de sua amada rainha, Nabucodonosor concebeu uma ideia audaciosa: criar um oásis suspenso que capturasse a envolvente beleza da Média. Os jardins suspensos eram compostos por aproximadamente 6 terraços dispostos como andares, criando a ilusão de elevação, uma característica que justifica o nome pelo qual são conhecidos. Esses andares possuíam cerca de 120 metros quadrados cada e eram sustentados por imponentes colunas, algumas das quais alcançavam impressionantes 100 metros de altura. Cada uma dessas plataformas era ricamente adornada com jardins botânicos que abrigavam uma variedade de árvores frutíferas, além de esculturas representando as divindades reverenciadas pelos acádios. Além disso, cascatas meticulosamente planejadas completavam esse cenário exuberante, tudo disposto em uma configuração retangular. Há relatos antigos que indicam que os jardins possuíam uma conexão com o palácio do rei Nabucodonosor, possivelmente proporcionando acesso direto ou servindo como um espetacular cenário que emoldurava o palácio. A proximidade dos jardins suspensos com o rio Eufrates trouxe uma vantagem crucial: permitiu a criação de elaborados sistemas de irrigação que se estendiam até os terraços. Para alcançar esse feito, foram construídos poços de formato arqueado, gigantescos, com impressionantes 23 metros de altura. Esses poços, uma engenhosa combinação de técnica e arquitetura, permitiram que a água do rio fosse direcionada até as superfícies dos jardins de maneira eficiente. Dado que as pedras eram recursos escassos na região da Babilônia, a construção dos jardins fundamentava-se amplamente em tijolos. Estes eram cuidadosamente revestidos com betume e chumbo, proporcionando uma camada protetora que os mantinha resistentes à água da irrigação e, assim, preservando sua durabilidade.
Um aspecto notável que preservava a beleza e o esplendor dos jardins suspensos era o meticuloso sistema de roldanas e baldes mantido pelos escravos. Esse sistema permitia que as cascatas e piscinas fossem abastecidas e a água distribuída de maneira igual por todas as áreas do complexo. Essa gestão diligente da água era crucial para a vitalidade das plantas e para manter a aparência deslumbrante que tornava esses jardins uma maravilha digna de admiração. A magnitude dos jardins suspensos da Babilônia ultrapassou os limites da mera arquitetura, ganhando uma importância cultural e simbólica profunda. Eles personificavam não apenas a riqueza, mas também o poder do Império Babilônico, enquanto simultaneamente destacavam a habilidade singular da humanidade em domar a natureza para criar ambientes verdadeiramente espetaculares. As dimensões grandiosas dos jardins e a exótica beleza das plantas que floresciam ali exerciam um apelo irresistível, atraindo visitantes de várias regiões e transformando os jardins em um espaço de encontro para filósofos, artistas e sábios da época. Dentro da comunidade acadêmica, uma série de opiniões divergentes emerge quando se trata da localização exata dos jardins suspensos. Enquanto alguns especialistas sustentam a teoria de que esses jardins adornavam a cidade da Babilônia, outros acreditam que eles possam ter estado situados em Nínive, outra cidade de grande importância sob o domínio do Império Babilônico. A disparidade dessas perspectivas decorre, em parte, das variadas interpretações de textos antigos e das transformações geográficas que ocorrem ao longo do tempo. Adicionalmente, há muito debate em torno da veracidade histórica desses jardins, com alguns argumentando que eles talvez fossem mais uma criação poética do que uma realização concreta. Essa visão encontra apoio na escassez de registros babilônicos preservados que atestem diretamente a existência da construção. Hoje, embora os jardins suspensos da Babilônia tenham desaparecido ao longo dos séculos, sua herança e impacto continuam firmes, como um eco constante do passado. Eles desencadearam uma infinidade de interpretações artísticas ao longo das eras, desde pinturas até obras cinematográficas, reforçando sua posição como uma das maravilhas mais enigmáticas da antiguidade.